Abre sua Bíblia comigo, Salmo 139. Nós vamos estar iniciando a jornada, caminhando nesse tema, no Salmo 139. Tem uma palavra de Jesus para o seu coração. Os que puderem ficar em pé em reverência à leitura da palavra. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 6. A proposta que eu tenho, e espero em Deus para que dê certo, é de estarmos aqui em 4 quarta-feiras estudando esse salmo e aprendendo com o Senhor Jesus a sua palavra. Salmo 139. Salmo de Davi para o cantor mor. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. A ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Senhor Deus, nós estamos diante de ti. Eu acabei de ler a tua palavra e eu peço ao Senhor, abra-me a porta da palavra. Como o Senhor esteve falando comigo, ao meu espírito, me dando entendimento para poder compreender a verdade do texto, eu peço ao Senhor que usa-me nesta noite para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Poder tomar assento, nós vamos estar analisando esse Salmo 139. Servindo um Deus que nos conhece profundamente. É o tema que nós vamos estar abordando com os irmãos, discorrendo aqui esses versículos, esse Salmo 139. O Salmo 139, ele é dividido em 4 partes. Ele contém 24 versículos na nossa Bíblia, e em cada 6 versículos ele começa uma sessão. O Salmo é dividido em 4 partes. O verso 1 ao 6 fala de um Deus onisciente. O verso 7 ao 12, do Deus onipresente. O versos 13 ao 18, Deus onipotente. E verso 19 ao 24, Deus santo e soberano. O Salmo 139 é considerado por alguns sábios, rabinos judaicos, como a coroa de todos os salmos. Eu estava lendo esses salmos e eu encontrei 7 verbos. 7 verbos que sugerem uma investigação profunda, que é o verbo sondar, conhecer, perceber, cercar, guiar, criar e ver. Nós vamos, no decorrer da leitura do texto, nós vamos observar que existem esses 7 verbos que sugerem uma investigação profunda de Deus na nossa vida, na vida do ser humano. O Salmo 139, ele é um salmo teológico e profundamente poético e filosófico. Ele é uma obra de investigação da alma e apresenta o nosso Deus imanente e transcendente. O que é isso, pastor? Deus transcendente é um Deus inatingível. Ele é criador e ele é inalcançável. Quando nós pensamos sobre a criação, a natureza, o universo, o ser humano, nós entendemos que Deus, ele vai muito além daquilo que nossa mente possa pensar ou imaginar. Ele é o Criador. E ao mesmo tempo que ele é tão grande, tão transcendente, que nós não conseguimos pegá-lo, ele se faz imanente. Ou seja, ele se aproxima do homem e ele passa a morar dentro de nós. Por meio do seu Espírito Santo, quem tem Jesus na vida, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Olha o privilégio. O Deus Criador, o Poderoso, ele é inatingível, se faz pequeno para morar dentro de nós por meio do seu Santo Espírito. E quando eu vejo a Bíblia,
em Isaías capítulo 57, versículo 15, que fala um pouquinho sobre o nosso Deus. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha o que diz o texto: em alto e em santo lugar habito. E também eu habito com contrito e abatido do espírito. Deus, ele está no alto, no seu poder, e ao mesmo tempo, por meio do seu Santo Espírito, ele mora dentro de nós. Esse Deus que servimos é um Deus poderoso. E eu coloquei um tema, estamos trabalhando aqui nessas quarta-feiras, servindo um Deus que nos conhece profundamente. Primeiro, porque ele é um Deus onisciente. É o que nós vamos estar olhando aqui hoje. O que é onisciente? Onisciente é aquilo que sabe tudo. Deus sabe absolutamente tudo. A impossibilidade de fugirmos de Deus é o centro da gravidade desse salmo. E a primeira palavra do salmo, ele expressa assim: Senhor. Mas quem é o Senhor? A quem o salmista está dirigindo nessa oração? Porque todos os salmos, como nós bem sabemos, eram cantados. A um poeta, ele escrevia esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, porque toda a Bíblia ela é inspirada. O que é inspiração de Deus? É aquilo que saiu do coração de Deus, de dentro de Deus, para nós. A inspiração, ela está do processo da respiração. É o que Deus tinha em mente para nós. E ele inspirou homens que não falaram por si, mas falaram pelo Espírito Santo. Por isso, em toda a Bíblia, não existe nela nenhuma contradição. E o salmista Davi, ele começa dizendo: Senhor. Mas quem é esse Senhor? Que tipo de Deus nós servimos? Isaías capítulo 40, versículo 12, a seguir, 12 ao 16. Olha que Deus está falando. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notórios caminhos da ciência? Eis que as ações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como um pó miúdo das balanças. E eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssimas. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem todos os animais bastam para os holocaustos. O versículo 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Deus está sentado no globo da terra. Há muito tempo questionavam-se que a terra não era redonda. E hoje a própria ciência já reconhece que, de fato, esse texto é verdade. Porque Deus não mente. Ele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 23. O que faz voltar ao nada os príncipes e toma coisas vãs aos juízes da terra. É justamente esse Senhor que Davi está referindo. O nosso Deus é o que está sentado sobre o globo da terra, e sobre cujos todos os moradores são para ele como gafanhotos.
E é ele que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. Esse Senhor que nós estamos falando aqui é o Deus Criador. E Jesus, o Filho de Deus, também é Deus. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós. E esse Verbo é Jesus. E João, capítulo 20, o versículo 26 e 27. Nós vamos estar tratando um pouquinho sobre essa palavra Senhor. Quem é o Senhor? É o que criou tudo. Quando nós olhamos na grandeza do universo, e quando eu entrar nos versículos posteriores, nas próximas semanas, eu estarei falando um pouquinho do corpo humano. Existem células e células. O nosso corpo, ele é fantástico, ele é extraordinário. Existe no nosso corpo, também existe no universo uma ligação. Só Deus, o Todo-Poderoso, que teve esse poder de criar. E é justamente esse Deus que está dizendo Senhor. E agora, quando Jesus Cristo veio à Terra, ele cumpre o seu ministério, vai na cruz do Calvário, morre, ao terceiro dia ressuscita, aparece aos seus discípulos. Tomé, um dos 12 discípulos, duvidou de Jesus. Aí olha o que diz o texto. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. As portas estavam fechadas. Os discípulos estavam dentro. Mas Jesus chegou e passou com a porta fechada. Porque Jesus, ele é muito poderoso. Para ele não tem porta, não tem obstáculos. E o versículo 27 disse: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulos, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Esse Senhor que Davi está dizendo é o Criador. Jesus, o Filho de Deus, também é Deus. E esse Senhor aqui é Jesus. Então nós servimos um Deus que ele identifica como Criador. E Davi começa a dizer agora: Senhor, o Deus Criador. Ele fala: tu me conheces tu me sondas e me conheces. Deus é um Deus onisciente, que nos sonda e nos conhece. O verbo sondar do hebraico significa ter um sentido de examinar com grande empenho, detalhadamente, averiguando e buscando encontrar algo com cuidado e profundidade. Em Israel, esse termo era usado para descrever a escavação profunda de uma mina, a exploração de uma terra e a investigação de uma causa legal. Quando ele diz: Senhor, tu me sondastes, ele está dizendo algo importante. Tu me investigas com tanta profundidade que eu não consigo entender. O verbo sondar está dizendo examinar com grande empenho, detalhadamente. O Senhor, com o seu poder, tem a capacidade de nos sondar, de nos analisar, de entrar nos cantos mais escondidos do nosso coração, da nossa alma, onde que às vezes nem mesmo nós conhecemos. O Senhor que nós servimos, ele nos sonda, ele nos examina detalhadamente e ele conhece absolutamente todas as coisas. É um Deus que sabe de tudo. Ele sonda, ele examina. Esse verbo sondar vem ali, sondare do latim,
é uma sonda. Nós temos um exame que chama endoscopia. Esse exame dá um remédio para a pessoa, ela dorme, ou fica meio grogue, e passa ali pela boca da pessoa uma sonda. E pela sonda, vai entrando a sonda e vai analisando o que está por dentro. E Davi está dizendo: Senhor, tu me sondas, ou seja, tu me investigas detalhadamente. Aí ele diz: tu me sondas e me conheces. E olha que é tão lindo essa palavra e tão forte. Quantos bilhões de seres humanos existem na face da Terra? Vários. São bilhões de pessoas que já morreram. Vários. E o Senhor, Ele conhece cada canto mais escuro da alma de cada um de nós. E a Bíblia diz que até as estrelas, Ele chama ela pelos seus nomes. Esse Deus que servimos, Ele é tão poderoso que Ele está aqui conosco. Terminando esse culto, Ele vai comigo, Ele vai com você. Ele sabe o meu pensamento, Ele conhece o seu pensamento. Olha que Deus. Salmos 17:3 diz assim, olha o que o salmista disse: sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca tenho guardado. Ainda Jeremias capítulo 12, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e prova o meu coração para contigo. Impele-os como ovelha para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Esse Deus que nos sonda, que nos investiga e, portanto, consequentemente, nos conhece muito mais do que nós mesmos. Porque existe uma parte de nós, irmãos. Olha aqui para os irmãos ver essa profundidade. Lael. Quando se fala Lael, alguns me conhecem, pastor Lael. A Rosângela já me conhece como Lael. Nós temos uma intimidade. As pessoas que andam comigo me conhecem uma outra parte. Quanto mais a gente vai relacionando, mais nós vamos nos conhecendo. Agora existe um Lael que só eu conheço. Existe outro Lael que está dentro de mim que nem eu me conheço. Esse é o perigoso. Toma decisões que você jamais pensaria que tomava. E esse Deus nos sonda tanto e nos conhece, que Ele conhece muito mais do que nós mesmos. Deus te conhece mais do que o próprio você. E Ele diz: tu me sondas e me conheces. Primeiro, Ele é um Deus onisciente que nos sonda e conhece. Segundo, que sabe os detalhes íntimos da nossa vida. O versículo 2. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele sabe os detalhes mais íntimos da minha vida. Sabe quando me assento, quando me levanto. De longe, penetra os meus pensamentos. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Vem do verbo saber, distinguir, discernir com entendimento. Olha o que diz o Salmos 44, versículo 21. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não nos conhecerá Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Esse Deus que servimos, Ele é um Deus que sabe os segredos
do seu coração. O Jesus que servimos, ele é tão poderoso que ele nos conhece tão profundamente que ele sabe discernir os segredos do seu coração e do meu coração. Só esse Deus. Aí dá para a gente parar e glorificar esse Jesus, porque nós servimos um Deus poderoso, que nos conhece tão profundamente e que sabe absolutamente tudo de nós. Ele conhece os meandros mais profundos da sua alma. Os cantos mais escondidos, que às vezes temos vergonha de verbalizar. Deus conhece tudo. Ele sabe os segredos e a intenção do nosso coração. Existe uma passagem que está em Daniel capítulo 2, o versículo 16. Hoje eu estava lendo isso e glorificando a Deus. Daniel capítulo 2, versículo 16. Antes de eu entrar no texto, eu vou estar contextualizando o texto. Nabucodonosor teve um sonho e o espírito dele perturbou. E ele chamou ali os adivinhadores, os astrólogos, os magos, os encantadores, para que pudesse decifrar o sonho dele. E eles falavam assim: olha, fala-nos, ó rei, o teu sonho, e nós daremos a interpretação. Ele disse: vocês estão querendo me enganar. Eu não vou contar o sonho. Me fugiu, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E eles começaram a dizer: conta-nos o sonho, ó rei, e nós vamos revelar a interpretação, vamos dar a interpretação. Ele disse: eu não vou contar para vocês. E ele pegou e disse: vocês são todos enganadores, eu vou matar cada um de vocês. E lá naquele rei, existia um homem chamado Daniel. E o servo do rei prontamente vai executar a missão de Nabucodonosor, matar os sábios, os astrólogos, os magos, os encantadores, os caldeus. Aí capítulo 16, Daniel entra em cena e fala assim: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Continue. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é sabedoria e força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis e dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O próximo, o 27. Quando Daniel se apresenta a Nabucodonosor, ele disse: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Verso 28. Mas há um Deus do céu que revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, e o teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são essas. Aí ele contou o rei ao sonho e deu a interpretação. Porque Deus é o que revela o profundo e escondido. Diante de Deus não existem segredos. Ele conhece todas as coisas. É esse Deus que nós servimos. Ele sabe como você entrou aqui hoje. Ele conhece as suas preocupações, os anseios da sua alma. Ele conhece tudo. Existem palavras que às vezes nós nem verbalizamos. E nós não precisamos verbalizar. O Senhor nos conhece tudo. Ele conhece os cantos mais, os detalhes mais íntimos da nossa vida, Ele conhece. E Ele esquadrinha
a nossa vida. Olha que eu disse que Salmos, voltando em Salmos 139, versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. O Senhor esquadrinha, o Senhor conhece, o Senhor esquadrinha. No original é seleciona os grãos, cercar, peneirar, manejar um leque, ventilar, cirandar. Deus, ele sabe exatamente todas as coisas. Existe um Salmos que é Salmo 56, versículo 8. Olha o que o salmista ele expressou. Olha a verdade pelo Espírito Santo que ele expressou. Tu contastes as minhas vagueações. Sabe o que é vaguear? É quando você anda meio sem sentido. Sabe aquele dia que você está talvez atribulado, angustiado, perplexo, desanimado ou desapontado, sem uma saída, e você sai andando sem rumo? Eu vou andar hoje, eu tenho que andar. Aí começa a andar. Para onde? Não sei, eu vou andar, vou passear, eu tenho que andar. Aí o Espírito Santo usou Davi para dizer assim: tu contastes as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Porque existe um segredo das lágrimas de uma pessoa que teme a Deus. Quando nós choramos, e às vezes, ou todos nós, algum dia, já chorou deitado no travesseiro. Quando você foi deitar, eu acredito que todos aqui, ou a maioria, já chorou alguma vez, escondido no seu travesseiro. Ou mesmo no lugar sozinho, e você, as suas lágrimas, elas caíam sobre o seu rosto. Mas o salmista Davi está dizendo algo tão importante pelo Espírito Santo. Que quando você chora, você que teme a Deus, você que ama Jesus, cada lágrima sua que cai, e são lágrimas às vezes das dores da alma, que cai, elas não são lançadas no esquecimento. Elas caem aqui na terra e até secam no seu travesseiro. Mas para Deus, cada lágrima, ele coloca ela no odre. Cada lágrima sua, existem orações sem palavras, que são as lágrimas, que são orações sem palavras. Quando você ora, quando você chora, e você derrama suas lágrimas, o Senhor está lá com odre. Mas esse odre você não vê, que são odres espirituais. E a Bíblia, Davi dizendo assim: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Existe um livro de Deus que anota as nossas lágrimas. O Salmo 56, o verso 8, na tradução, na Bíblia, a mensagem, está dizendo assim: tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insônia. Cada lágrima foi registrada no teu livro, cada dor transcrita em teus registros. Deuteronômio capítulo 31, versículo 21. Olha o que diz: e será que quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca da tua semente, porquanto conheço a sua imaginação. Os que eles fazem hoje, antes que os meta na terra, tenho eu jurado. Olha que o texto diz: porque conheço a sua imaginação.
Olha que Deus que nós servimos. É o Deus que nos conhece tão profundamente. Se Ele fosse passar aqui na nossa vida, aqui no telão da nossa vida, Ele é tão sábio que Ele não vai fazer isso. Que a gente teria vergonha mesmo. Não, Jesus, essa parte não. Não, pelo amor de Deus, essa parte, deleta, Jesus, não põe essa parte não. O Senhor, Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece as nossas imaginações. Ele conhece o nosso pensar. E conhece as palavras antes mesmo de eu pronunciá-las. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece todas elas. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Esse cercar significa cercar por detrás e por diante sobre minha mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não posso atingir. O Jesus, o Deus que nós servimos, é um Deus que nos cerca em volta. Ou seja, aonde a gente vai, Ele está nos cercando. É por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Quem é o anjo do Senhor? Isso é teofania. Todas as vezes que você lê na Bíblia a expressão o anjo do Senhor, refere-se a Jesus, é a teofania no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, não um anjo. Todas as vezes que você lê o anjo do Senhor, está dizendo que é Jesus. Tu me cercastes. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Sabe por que você está vivo aqui hoje? É porque as misericórdias de Deus têm sustentado você e a mim. Porque enquanto nós estamos pelejando nas regiões celestiais, existem seres maldosos que nós o denominamos, sabemos pela própria palavra, que é o inimigo das nossas almas. Ele anda como leão bramando a quem possa tragar. E quando ele vai chegando perto de nós, o Senhor cerca a nossa vida e põe a sua mão. Por isso que nós somos privilegiados, porque esse Deus a quem servimos é um Deus que tem conhecimento de todas as coisas. E Ele cerca em volta de mim e põe sobre mim a tua mão. Onde você vai, você que ama Jesus, você que segue Jesus, existe a mão do Senhor, que é uma mão poderosa. E essa mão de Deus tem te livrado de muitos males. E muitas vezes, pode ser que às vezes não lhe livra dos perigos, mas lhe livra nos perigos. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou Daniel na cova. Porque Jesus tinha um propósito. Aí o salmista ele falou, terminando, ele disse assim, o versículo 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde? Aliás, versículo 6, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que eu não a posso atingir. Humanamente pensando isso, parece ser loucura, não é verdade? Mas o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é poder de Deus. O que eu estou pregando hoje é essa palavra de um Deus que sabe absolutamente todas as coisas.
e que nos chamou, que nos ama, que é um Deus onisciente, que sabe de tudo, que Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas vagueações, Ele conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos momentos de ira, Ele conhece as nossas debilidades, e mesmo assim, Ele nos ama. Jesus nos ama. Nós somos amados de Deus, amados do Pai. Isso é maravilhoso. Somos amados por Jesus. Somos protegidos por Ele. Somos guardados por Ele. E Ele está dizendo assim: eu te amo. Te amo tanto, que eu enviei o meu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Eu te amo. E tenho protegido, zelado pela sua vida. E Ele sabe de tudo. Não há rotas de fugas diante do Senhor. Não tem rotas de fuga. A Bíblia conta a história de Jonas, que Deus mandou ele pregar uma cidade, e ele foi para outra cidade, desobedecendo a Deus. Aí quando ele estava no meio do mar, o vento veio, e todo mundo preocupado, começou a jogar suas malas fora, as roupas, os utensílios, e Jonas estava dormindo. Aí eles perguntou para ele: quem és tu? Quem é o seu Deus? Que povo é você? Ele disse: eu sou Jonas, servo do Deus Altíssimo. Estou fugindo de Deus. Como fugir de Deus? Eles podem me lançar ao mar, que vai acalmar. E quando lançaram Jonas, o vento acalmou. Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. E Deus fez algo tão lindo que fez com que não digerisse o corpo de Jonas. Porque Deus estava trabalhando, zelando por ele. Até que Jonas entendeu que Deus é Deus e resolveu obedecê-lo, porque Deus sempre nos dá uma grande oportunidade. Eu termino essa palavra aqui hoje. Eu vou estar orando por você. Esse Jesus que nos conhece, que sabe tudo de nós. Esse é um dos atributos de Deus. Um Deus que sabe de todas as coisas. E o Deus que está conosco, velando pela nossa vida, pela nossa alma. Eu quero orar, fazer uma oração, depois eu quero cantar um hino com a igreja. Senhor, Tu estás aqui entre nós. Eu peço a Ti que abra os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender a grandeza da Tua palavra. Isso parece sim loucura, mas é loucura para os que perecem, para os que não creem, mas para nós que cremos é poder de Deus. E que essa palavra hoje seja enxertada em nossos corações, que a verdade do Evangelho seja enxertada em nós, que possamos crer no Senhor e amar a Ti, o Senhor que nos conhece tão profundamente. Eu peço ao Senhor que visita cada irmão meu que está aqui hoje, que cada um de nós possamos nos debruçar diante de Ti, que possamos entender e glorificar o Teu santo nome, e que essa palavra, portanto, venha gerar temor em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, a fim de olharmos somente para Jesus, sermos conduzidos por Ti e pela Sua palavra. Guarda a vida dos meus irmãos, guarda-nos, Senhor, na Tua presença, papai. Eu oro em nome do Senhor Jesus.